18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado em 100,7. É isso aí, estamos juntos até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Muito obrigada pela sua companhia. Muito boa noite comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você. Boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Mix Manaus. Muito obrigado pela sua companhia. Agora, faz o nosso programa ficar ainda mais divertido, mais interessante com a sua companhia. Manda aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo, mostra como é que tá as ruas de Manaus agora, gente, para o nosso WhatsApp, que é o 994887592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E, gente, não esquece de seguir o 18 horas nas redes sociais. No @18horasnews. Trânsito. Vamos lá, vamos falar com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade de Manaus com o carro do 18 horas para acompanhar o movimento do trânsito a essa hora, 6 horas e 3 minutos. André, boa noite, André. Caiu uma chuvarada agora no fim da tarde e teve até alerta da Defesa Civil, não é isso? Conta mais pra gente, boa noite. Exatamente isso, Karime, Kennedson, boa noite para vocês, a todos que nos acompanham. Então, o município está em alerta severo para risco de alagamentos. Então, esse alerta ele foi enviado diretamente para os celulares da população por meio do Sistema Defesa Civil Alerta, que integra as defesas civis do município, do estado e da União. Agora, a orientação é redobrar os cuidados, principalmente em áreas que já têm histórico de alagamentos, como a gente fala nesse momento ali na Avenida Constantino Neri, naquele trecho bem em frente à Arena da Amazônia. Então, os condutores que dirigem por lá têm que estar mais atentos ali, reduzir a velocidade. A Defesa Civil também alerta que a população tem que evitar se abrigar debaixo de árvores durante descargas elétricas e manter também distância de postes e fiações, e também atenção redobrada no trânsito. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo 199. Agora, a parcial do trânsito a gente tem pela Avenida Brasil, dessa volta para casa, no sentido centro-bairro, está bastante congestionado, um trânsito carregado no trecho ali, desde o início da Avenida Constantino Neri até as proximidades daquele semáforo da Prefeitura de Manaus. Por ali o trânsito é bastante concorrido nesse momento. Daqui a pouco a gente traz mais informações. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Volta às aulas depois do carnaval é de prato vazio nas escolas do governo do Amazonas. Motos lideram o ranking de acidentes durante o carnaval desse ano. A Petrobras pede na justiça a falência da Amazonas Energia. Homem é preso suspeito de abusar de uma criança de 1 ano e registrar o crime em vídeo. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia a partir de agora para você que sintoniza 100,7 até às 7 da noite no programa 18 horas de hoje, quinta-feira, dia 19 de fevereiro de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E os alunos voltaram às aulas depois do recesso do carnaval. Só que aqui no Amazonas é diferente, tá? Na rede estadual, muitos tiveram que ficar em casa ou voltar mais cedo. Por quê? Não teve merenda escolar. Isso mesmo. O governo Wilson Lima oferece prato vazio para os seus estudantes. O problema que marcou o começo de 2026, mesmo depois de denúncias, de cobranças, o governo não providenciou a merenda escolar, gente. Uma covardia, a gente pode dizer assim, já que sabemos que essa é a única refeição para milhares de alunos. Infelizmente, esse não é um assunto novo que a gente traz aqui no 18 horas e com certeza afeta as escolas de responsabilidade do governo do estado do Amazonas, aqui em Manaus e também nas cidades do interior do estado. Em agosto do ano passado, nós trouxemos aqui no 18 horas a notícia sobre a investigação que o Ministério Público abriu justamente para saber o que aconteceu com a merenda escolar no interior do Amazonas. E não é por falta de dinheiro. O governo, ele afirma que direcionou 5,90 bilhões de reais em 2025 só para a educação. E aí, cadê o retorno? É o que muita gente se pergunta nesse momento. Sabemos que os prédios estão sucateados, apresentam diversos riscos para os alunos e também professores inclusive que estão com o pagamento da database atrasado e por aí vai.
Muitas irregularidades, muitas denúncias que a gente sempre fala aqui no 18 horas. Ou seja, o governo não oferece nenhum básico para a rede de ensino. Vou reforçar que a merenda escolar também é segurança alimentar. Como falamos, para muitas crianças, é na escola que elas têm a refeição mais completa do dia. Nós conversamos com o deputado estadual Wilker Barreto, que ressaltou que essa é uma situação que pode ser classificada como criminosa. Vamos ouvir. É uma temeridade, porque nós começamos um ano letivo, acreditem, com mensagem presencial do governador junto com a secretária. As aulas iniciaram com pane geral de merenda. Eu te confesso que para mim foi um absurdo, mas eu contava que na volta do carnaval isso pudesse estar normalizado. Para minha surpresa, hoje eu recebo uma enxurrada de denúncias de alunos e pais dizendo que os alunos estão sendo dispensados às 9h30 da manhã por falta de merenda. Isso é criminoso nos aspectos da falta da merenda com o objetivo de nutrir. Criminoso porque os alunos vão repor essas aulas, entendeu? Então é perda de todos os sentidos. Eu pergunto, é dessa forma que a gente vai enfrentar os desafios da educação estadual que se encontra hoje no fundo do poço? 18 horas. E o resultado não pode ser diferente. O Amazonas despencou em todos os índices de educação. Vamos repetir ali o resultado, que é bastante estarrecedor, que nós somos o último lugar no Enem, gente. Só 3% alcançam a aprendizagem considerada adequada em língua portuguesa e matemática. Isso é um resultado de uma gestão desastrosa que não tem responsabilidade com o povo amazonense. Nem com a educação, né? Nem com nada, tá? O fato é que estamos no fim de uma gestão de 8 anos que afundou o estado do Amazonas, com a piora nos principais índices da sociedade: saúde, educação e segurança pública. É importante ressaltar, tá? Que não é falta de dinheiro, somos um estado rico que simplesmente não consegue investir no povo, no progresso da sociedade, no progresso do estado. Imagina, gente, como você falou, Kennison, foram o quê? Quase 6 bilhões de reais direcionados para a educação e estamos aí com prato vazio na merenda escolar. O deputado estadual Wilker Barreto falou também sobre esse dinheiro, sobre a falta, como é que está sendo investido isso? Vamos ouvir. Tentei falar com o promotor da educação, vou ter uma reunião segunda-feira com o Tribunal de Contas, com o presidente Yara. Eu vou levar esse assunto à pauta porque os contratos estão vigentes. Por que não estão pagando os fornecedores? Para onde está indo o dinheiro da educação? Os gastos com a educação esse ano vão bater mais de 6 bilhões e 500 milhões de reais. Para nós estarmos com esse tipo de serviço na capital do interior, então... Isso é um assunto preocupante que o que eu tiver ao meu alcance eu vou tomar as providências necessárias para que isso possa ser esclarecido. Eu estou com requerimento pedindo a convocação da secretária, que eu espero que a gente possa convocá-la na Assembleia Legislativa. 18 horas. Ou seja, é preciso sim que os órgãos de controle, os nossos políticos, até a sociedade que cobre o que está acontecendo, para onde está indo esse dinheiro, porque nem o básico, né, o Kenneth, nem a estrutura e a merenda escolar, o governo do Amazonas não consegue garantir para os nossos alunos. Exatamente, Karime. Nesse caso, é necessário que o Tribunal de Contas da União, do Estado do Amazonas, eles façam uma verificação detalhada, Karime, sobre essas verbas que são destinadas para a educação. E se existe alguma verba que está ultrapassando o teto de gastos, está sendo direcionado para os locais equivocados, porque a gente já viu contratos para poder fazer ali limpeza de mais de 2 milhões de reais. A gente já viu contratos para poder fazer capinagem, planejamento urbano, que é super importante, mas no momento adequado. Nesse momento em que a educação está em declive, não é o momento indicado. Então é necessário que esses órgãos fiscalizadores possam obrigar o Estado a direcionar para o que realmente é necessário para esse momento, que é a educação, um dos direitos fundamentais de todo o povo brasileiro, né, Karine? E sem educação não vai, né, gente? Não tem como. Daí estamos aí nessa realidade vergonhosa. O Estado é o último lugar do Enem, o último lugar do país. Só 3% dos nossos alunos alcançam a aprendizagem considerada adequada em língua portuguesa e matemática. Os nossos alunos estudam 20% menos
do que os alunos do restante do país. Ou seja, que futuro é esse que nós estamos produzindo? Que população é essa? Cadê o dinheiro nosso dinheiro que a gente paga imposto, dinheiro do contribuinte? Vou lembrar aqui que nenhum governo tem dinheiro. Prefeitura, estado, governo federal não tem dinheiro. O dinheiro que eles gastam é nosso. Então, cadê o resultado desse dinheiro? Cadê o uso responsável desse dinheiro que a gente vê as crianças hoje, dia 19 de fevereiro de 2026, voltando para casa mais cedo ou nem indo para a escola porque não tem merenda escolar? Vamos continuar, sim, seguindo essa apuração, seguindo a investigação para ver em que ponto vai estar. Porque pelo menos uma nota, pelo menos uma satisfação a Secretaria de Educação deve para a sociedade amazonense. Você está ouvindo 18 horas. Agora escuta esse caso que choca pela crueldade. Um homem de 21 anos, ele foi preso no interior do estado do Amazonas, suspeito de abusar de uma criança de apenas 1 ano, gente. Que caso terrível, um crime que inclusive foi registrado em vídeo e dentro da própria casa. Que absurdo. Ele conseguiu registrar, ele registrou esse ato, esse crime cruel, Kenneth, isso é um absurdo. O suspeito morava com um namorado, que é primo da mãe dele, enfim, uma confusão. E que a própria mãe teria encontrado as imagens e procurado a polícia. O homem fugiu para Manaus, mas acabou sendo preso. Ele acabou sendo encontrado e preso aqui em Manaus. O repórter André Meirelles explica mais detalhes pra gente. Muito boa noite a todos. Olha, a prisão do homem de 21 anos aconteceu aqui em Manaus, depois que ele fugiu do município de Itapiranga, no interior do estado, para a capital amazonense. Esse crime veio à tona depois que a mãe da vítima encontrou um vídeo no celular da avó da criança, onde o abuso foi registrado. O aparelho havia sido utilizado pelo suspeito em outra ocasião. Ele esqueceu de deslogar a conta, o que permitiu que o vídeo fosse localizado. Mesmo sem mostrar o rosto, o homem foi reconhecido pelas roupas e características físicas. Ao ser confrontado se seria ele ou não, ele não negou e acabou fugindo do local. O celular passou por perícia e, além do vídeo do caso, foram encontradas outras imagens com indícios de pornografia infantil, que agora estão sendo analisadas. O delegado Aldinei Nogueira, titular da delegacia do município, contou mais detalhes sobre o caso. Ele foi confrontado pelos familiares e ele não se defendeu. Ele não esboçou reação de se defender, de negar. Tacitamente ali ele admitiu e em seguida saiu da residência, tomou rumo ignorado. Diante das informações, colhidos depoimentos, tivemos cuidado de submeter a criança a um exame pericial para constatar, verificar se não havia ocorrido outros tipos de abuso. Felizmente não havia sinais de outros abusos de outras formas, mas aquele grave abuso já foi suficiente para a gente representar pela prisão preventiva. A Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, que foi encaminhado à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, passou por exame de corpo de delito e teve a prisão mantida em audiência de custódia. Agora ele vai responder por estupro de vulnerável e segue à disposição da Justiça. O suspeito ele só foi preso graças a uma denúncia. Por isso, a polícia reforça: crimes contra crianças e adolescentes precisam ser denunciados no Disque 100, 181, na DEPCA ou em qualquer delegacia próxima. E qualquer flagrante, ou seja, crimes que aconteçam naquele momento, a Polícia Militar também pode ser acionada pelo número 190. Volto com vocês. É sempre importante lembrar que a gente traz esses assuntos terríveis, cruéis, aqui no programa, justamente para que a sociedade tenha em mente que é preciso, sim, denunciar. Diz que 100 é o mais rápido, denuncia sim. André Meirelles volta a conversar com a gente. André, você tem um outro caso de um ex-apresentador de telejornal de 44 anos e ele já condenado a mais de 32 anos por estupro de vulnerável e pornografia infantil. Ele foi preso agora no interior do estado do Amazonas. Conta mais detalhes, André. Boa noite. É isso mesmo. Boa noite mais uma vez para vocês. Boa noite a todos. Olha, essa prisão, inclusive, foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas, por meio também da Delegacia Interativa de Polícia de Itacoatiara e teve também o apoio da Delegacia Fluvial. Tudo isso porque esse homem de 44 anos
E como você já falou, Karim, ele já estava condenado a 32 anos e 1 mês de reclusão em regime fechado por estupro de vulnerável contra um adolescente e também a divulgação de pornografia infantil. Esse crime aí, esse apresentador lá de Roraima, tudo isso aconteceu por lá, então ele estava foragido desde então. Segundo o delegado Lázaro Mendes, foragido, ele havia sido incluído em uma lista nacional de procurados pelo Ministério Público da Justiça e Segurança Pública. Então, depois da condenação dele, que foi decretada em outubro de 2025, ele fugiu de Roraima e passou a se esconder na casa de familiares no interior do Amazonas. Então, foi através de denúncia anônima que aí os policiais chegaram até ele, que estava lá na comunidade de São José de Amatari, onde ele foi localizado e foi preso lá. Agora ele passa por audiência de custódia, vai ficar à disposição da justiça e vai continuar, claro, cumprindo aí essa pena em regime fechado. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. É sempre importante denunciar, sim, diz que sem qualquer situação de abuso, chama a polícia, a patrulha que esteja passando por aí, mas o importante é denunciar esse tipo de crime tão cruel e hediondo. Muito obrigada. Agora em Manaus, 6h18. Você está ouvindo 18 horas. Política. E vamos de política com Kennedson Paz. Kennedson, vamos lá aos recortes que você trouxe pra gente. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, ele proibiu hoje a criação de novas leis ou atos que possam garantir aqueles penduricalhos, aquele dinheiro a mais, né? Aquele favorecimento, aquele benefício que custa caro pra gente, pros cofres públicos. Explica mais detalhes dessa decisão, Kennedson. Então, Karime, sobre essa decisão, ela é muito importante nesse momento que nós estamos passando por uma crise financeira no Brasil, onde nós temos essa insegurança das nossas finanças, porque estamos devendo mais do que aquilo que a gente arrecada. Então é super importante a gente focar nesse material, nesse momento, para poder reduzir esses custos, né? Isso daí poderia elevar ainda mais o teto de gastos desses órgãos do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. A gente tem essa informação que foi divulgada hoje com a decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, e o objetivo dela é para evitar que qualquer outra nova lei ou qualquer outro ato autorize esses pagamentos acima do teto constitucional que hoje está fixado em R$ 46.300. A decisão, ela contempla a medida desde o início do mês, que o Flávio Dino já havia suspendido esses penduricalhos sem previsão legal. Agora fica vedada qualquer tentativa de criar essas novas regras para poder driblar esse teto de gastos, seja por meio de salários ou também das chamadas verbas indenizatórias, como auxílios e gratificações que elevam os contra-cheques e geram esses super salários. O Dino também proibiu o reconhecimento de novos pagamentos retroativos, ou seja, não pode fazer nenhum tipo de pagamento anterior ao prazo fixado e que não estavam sendo feitos até o dia 5 de fevereiro, e manteve esse prazo de 60 dias para que os órgãos dos três poderes eles revisem esses pagamentos formais, esses fundamentos legais das verbas pagas aos servidores. E caso o Congresso ele não regulamente esse tema, o próprio Supremo poderá fixar as regras provisórias, ou seja, ele manda para o Legislativo para que o Legislativo possa legislar, fazer essas leis para que possa definir um padrão, e aí se eles não fizerem isso, aí sim volta para o Supremo Tribunal Federal, porque considera que o Poder Legislativo não conseguiu executar aquela missão. E aí o STF assume a responsabilidade e acaba deferindo uma nova decisão. Aqui no estado do Amazonas, gente, nós temos também algo peculiar, porque quando existe uma alteração na escala federal, lá na Câmara Baixa, lá na Câmara Alta, o que acontece? As câmaras baixas, as assembleias legislativas dos estados brasileiros também alteram esses valores. E aqui no estado do Amazonas, a ALEAN, segundo as informações do site Foco no Fato, a Assembleia ela admitiu o salário atual dos deputados estaduais de R$ 46.000 e que não segue a Constituição, e pela regra o valor ele deveria ser de R$ 34.774, equivalente a 75% dos salários dos deputados federais, ou seja, eles ganham 75% desse salário de quem está lá em Brasília. Após a repercussão de todos esses fatos, agora o que vai acontecer? A Assembleia Legislativa passou esse projeto, apresentou esse
esse projeto à mesa diretora para que possa ser feito esse ajuste para que seja enquadrado na lei, ou seja, vão receber R$12 mil a menos no pagamento, Karine. Porque, enfim, né? Se lá em Brasília decidiu, tá decidido. Não tem... Exatamente. Quando existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal, isso daí equivale para todas as outras esferas inferiores. É isso aí. Sem graça, viu? Sem inventar graças, é isso que eu quis dizer. Kennethson, temos aqui uma bomba, tá? A Petrobras pediu na Justiça a falência da Amazonas Energia. Em que pé está essa situação? Então, Karine, temos agora uma dívida de R$22 bilhões que coloca esse setor elétrico em um estado de alerta máximo, porque a Petrobras entrou na Justiça com esse pedido de falência da Amazonas Energia. Lembrando que esse é um processo inicial, não significa que vai acontecer nesse exato momento, mas já é um processo inicial de pedido de falência da empresa. A concessionária ela é responsável pela distribuição de energia em todo o nosso estado do Amazonas. A informação ela foi divulgada hoje, inclusive afirmou que esse processo ele tramita em segredo de justiça. E segundo as informações que foram divulgadas, essa cobrança que a Petrobras tem feito refere à questão do fornecimento para termoelétricas, uma dívida que teria sido herdada lá em 2018, quando a empresa assumiu o controle do setor. Esse pedido se baseia em uma lei estadual de número 11.101, que trata da recuperação judicial e também falência. Por outro lado, a Amazonas Energia, ela nega que ela tem essa dívida com a Petrobras. A empresa afirma que reconhece apenas alguns débitos com a Eletrobras e que esses valores eles seriam assumidos pela Amba Energia, que está nesse processo de aquisição do controle. Em nota, a assessoria disse que essa informação sobre o pedido de falência é inverídica. E aí, Karime, o que está em xeque nesse momento? É porque hoje a empresa ela tem muitas reclamações dos consumidores amazonenses. A gente tem aqui na própria capital diversas reclamações sobre quedas constantes de energia, o que acaba resultando em prejuízos para o consumidor final. E devido a essa condição, esse início do processo de falência, nós temos outro perigo que é muito alarmante, porque hoje o nosso polo industrial de Manaus ele precisa de uma segurança energética para poder continuar produzindo, para poder continuar mantendo os empregos, para poder permanecer aqui no Amazonas. Então, além dos incentivos fiscais que muita gente tenta tomar do nosso povo amazonense, não apenas do povo amazonense, porque a Zona Franca de Manaus, até como disse o Serafim Corrêa hoje, ela está no Amazonas, mas ela não pertence apenas ao Amazonas, ela pertence ao Brasil e todos os consumidores são beneficiados por ela. E em relação a esse tema, caso venha acontecer colapso no sistema elétrico do nosso estado, a gente pode ter resultados catastróficos na nossa Zona Franca de Manaus, o que pode resultar em vários outros problemas. É claro que ninguém quer isso, só que o fato é que essa transição, Karime, da Amazonas Energia para a Amba Energia ainda está em um processo judicial bastante longo, já foi feito diversos outros processos, já foram esse pedido de transferência já foi aprovado pela ANEEL lá no dia 4 de setembro do ano passado, só que ainda continua essa discussão, porque o valor de aporte para poder fazer a compra dessa empresa da Amazonas Energia era em torno de R$8 bilhões. Só que agora a gente está falando de uma dívida sendo cobrada pela Petrobras de mais de R$20 bilhões, chegando quase a 22 bilhões. Então, você percebe que não é uma transição tão fácil. Existem muitas dívidas que a Amba vai ter que assumir e é claro que nenhum acionista, nenhum investidor vai querer chegar no negócio perdendo muita grana assim e sem ter uma definição clara de quando ele vai conseguir recuperar todo esse valor investido. E é claro que sempre um lado acaba pesando mais, que é a população, porque a gente já tinha visto desde o ano passado que existiria a possibilidade, isso daí foi definido até no ano passado mesmo, na Câmara Federal, a gente falou no Senado, que foi definido que a população consumidor iria pagar em suaves prestações esse rombo deixado pela Eletrobras. E na época era o quê? 14 bilhões de reais e gente consumidor do Brasil inteiro, tá? Não é só a gente aqui do estado do Amazonas, não. Os consumidores do Brasil inteiro iriam pagar o rombo da Amazonas Energia em suaves prestações de 14 anos. De 14 anos, você imagina. Aí agora esse valor que foi de 8, depois foi de 14, agora chega a 22 bilhões de reais de rombo da empresa. Exatamente, Karime. Ou seja, temos um problema muito sério pela frente e pelo menos a Amazonas Energia está dizendo que é uma informação inverídica, né?
Tomara. Diz que dessa a gente Tomara que tenha sido uma fake news só. Pronto, estamos torcendo para que seja mesmo. Vamos seguir aqui. Kennedson, vamos lá. A Casa Civil, aqui, o chefe da Casa Civil, Marcos Rota, ele confirmou tudo que a gente já adiantou aqui no 18 horas. Ele publicou hoje nas redes sociais praticamente a confirmação da disputa dele pelo Senado, não é isso? Quem também começa a aparecer no cenário das eleições é o deputado Amon Mandel, deputado federal. Conta pra gente como é que está essa situação. Então, Marcos Rota lançou o Tô é Pronto, Karime, para todo mundo saber que tem um movimento muito forte aí de alinhamento político nesse cenário atual. A política já começou para muita gente desde antes do carnaval. Diz que as eleições elas começam em anos eleitorais depois do carnaval, mas para muita gente isso daí já começou e rápido, gente. E olha só, hoje o próprio chefe da Casa Civil, ele demonstrou em um vídeo através das redes sociais que está muito ansioso para que venha acontecer esse novo desafio que ele considera na carreira dele. Lembrando que Marcos Rota não é uma pessoa novata na política, chegou em Manaus lá em 92 na campanha de Amazonino Mendes, e de lá para cá ele construiu uma longa trajetória de diversos mandatos, como 4 mandatos de deputado estadual, passagem pela Câmara Federal e também 2 mandatos como vice-prefeito, e primeiro ali com Arthur Neto, depois agora com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Hoje ele tem sido essa peça fundamental até para a gestão municipal, que lança ele nesse cenário de disputa ao Senado. Eu separei um trechinho sobre essa fala dele, de que tô pronto, pra gente ouvir um trechinho desse vídeo que foi publicado por Marcos Rota. Vamos ouvi-lo. Nós iremos escolher nas urnas as vozes que irão nos representar pelos próximos anos. E é sobre isso a notícia que trago agora. Estarei pronto para mais esta nova missão. Vamos em frente e que Deus continue escrevendo a nossa história. Pois é, e não é só o Marcos Rota que tá aparecendo, não. Tá pronto, ele estarei pronto para essa caminhada. O deputado Amon Mandel também já começou a circular, já começou a demonstrar suas intenções políticas, ainda que não muito esclarecidas, Karime, porque eu vou explicar agora. Ele já começa a avaliar a possível troca de siglas nesse momento. Republicanos do PSD, do Podemos e também do MDB, eles estão entre esses procurados pelo parlamentar. Ele diz que ele busca mais espaço nas comissões e também mais protagonismo. O fato é que ele começa a aparecer nesse cenário. Foi questionado dele também quem ele apoiaria para o governo do estado do Amazonas, nesse cenário provável que nós temos agora, pelo menos o cenário estimado, e Amon Mandel preferiu se manter neutro, dizendo que nesse momento ainda não tem uma definição partidária, não tem um alinhamento político para poder definir quem ele vai apoiar nessa campanha. Talvez seja uma estratégia para tentar se descolar desses atuais nomes que estão no cenário político e tentar levar uma carreira solo. Vamos ver aí qual que vai ser os próximos passos de Amon Mandel. Quais as alianças que ele vai fazer, não é, Kenneth? Agora, enquanto uns aí, como você disse, como a gente trouxe aí, Marcos Rota, já estão aí colocando a campanha na rua, outros permanecem no suspense, calados, sem assumir aí a pretensão para as eleições desse ano. Estamos falando do governador Wilson Lima. Confirmou ou não a pretensão dele para o Senado Federal, Kenneth? Até agora ainda não confirmou, não cravou essa decisão, Karime. E esse silêncio, essa tentativa de sair de forma furtiva da situação, ela acaba falando muito mais alto, porque ela reflete esse atual cenário político, esse atual termômetro político que nós estamos vivendo aqui no estado do Amazonas. A gente está falando de um governador que já está no seu segundo mandato, quase 8 anos depois. Ele está à frente do governo do estado do Amazonas, e a gente tem essa situação que chega até a ser constrangedora, né? Porque o movimento natural de um governador do estado do Amazonas, assim como foi Amazonina, assim como foi Eduardo, Omar Aziz, todos eles tinham uma função natural, que era sair do governo e disputar o Senado praticamente com uma eleição ganha. Esse é um movimento considerado natural nesse ambiente político. Só que no caso de Wilson Lima, isso não é bem assim, porque a gente tem falado sobre aqui no 18 horas, inclusive, que a pesquisa
pesquisa Atlas Intel colocou ele pelo segundo ano seguido como o pior governador do Brasil. Os itens que foram ali enumerados para poder definir quais eram os melhores governadores do Brasil, praticamente em todos o Wilson Lima ficou em último lugar, se não entre os últimos. Então isso são números que assustam a população, e a população acaba demonstrando isso nas intenções de votos. Nas últimas pesquisas realizadas, o nome de Wilson Lima não aparecia entre os favoritos, e além disso ele dependia de fatores externos para poder tentar brigar em uma posição. Lembrando que na última pesquisa também que foi divulgada, ele aparecia sempre em terceiro ou quarto lugar. Na única opção em que ele aparecia em segunda colocação, abaixo do senador Eduardo Braga, era quando não havia a imagem de capitão Alberto Neto nessa disputa para o Senado. No entanto, Maria do Carmo aparecia bem próximo dessa possibilidade nesse cenário especulado. Enquanto o Wilson Lima aparecia com 15% das intenções de voto, Maria do Carmo ficaria em 14%, ou seja, praticamente um empate técnico sem nenhuma mudança tão expressiva, isso de alguém que permanece na gestão do governo do estado do Amazonas. Ou seja, que tem toda a máquina, que tem todas as inaugurações, as propostas, que está em evidência, né? E também os escândalos e várias outras situações que a população está muito bem lembrada e acaba demonstrando isso nas pesquisas, né, Karine? Sem dúvida alguma. O nível de rejeição do atual governador Wilson Lima é altíssimo para essa eleição de 2026. E por isso não tem segurança para poder dizer, não, vou ser senador. É o que parece, não apenas para o público, mas também para os próprios parceiros políticos, as próprias alianças. Muita gente nesse momento está insegura. E aí, vai sair ou não vai? Eu vou ficar contigo, vou fechar contigo, vou fechar com outra pessoa. Isso faz com que muitos políticos acabem saindo do partido, como a gente já viu acontecer. O Paulderney Avelino é um desses que vai sair do União Brasil. A gente falou sobre o Saulo Viana também, um dos que vai sair do União Brasil. E aí o Paulderney já tinha avisado que uma leva de pessoas do União Brasil, não só aqui no estado do Amazonas, mas nacionalmente falando, iriam deixar o partido. Ou seja, isso enfraquece muito esse capital político que já está ladeira abaixo, né, Karine? Sem dúvida. Quadro de política com Kennedson Paes. Muitíssimo obrigada. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, 3 cidades do interior do Amazonas já estão em emergência por causa da cheia dos rios. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, a gente recebeu aqui uma mensagem no WhatsApp do 18 horas, a Tainá Galdino, lá da Compensa. Ela fala o seguinte, abre aspas, forte engarrafamento no Parque 10, próximo à rotatória do Eldorado, sentido centro-bairro, por conta de um acidente no local. Olha aí, os motoristas ficarem atentos aí para esse trecho lá na rotatória do Eldorado, no sentido centro-bairro, por causa de um acidente. André Meirelles, conta mais pra gente a respeito do trânsito e sei também que vamos ter linhas novas de ônibus, é isso? É exatamente isso, Karine. Vamos falar aqui do trânsito onde vai ser construído aí o viaduto do Passarão, na Avenida Brasil. Por aqui o trânsito, depois dessa interdição que foi feita aqui no local, a mudança, inclusive, desse retorno, o trânsito até que está melhor aqui pelo local. Agora, que a gente fala 18 horas e 35 minutos, o trânsito por aqui até que tá fluindo bem aqui pelo local, Agora a gente também vai falar sobre essas novas linhas de ônibus, que vão ser entregues. O ônibus que vai sair do Terminal 7 seguir pela Avenida Torquato Tapajós, atendendo também a comunidade pontual da Cachoeira, que é uma principal novidade. É a criação dessa linha, é o 003, que vai ligar diretamente o Terminal 7 ao bairro Campos Sales. E vai ser no sentido bairro, que vai ter esse trajeto que passa ali pelas ruas São Pedro, Antístenes Pinto, Goiânia e Fernando Sabino até chegar ao Campos Sales. Então, no retorno ao Terminal 7, o itinerário inclui a Avenida Praia da Ponta Negra, Rua Praia de Olinda e a Avenida do Turismo. E também vamos ter mudança nas linhas de ônibus, a 005, que também vai ter alterações no percurso. O ajuste vai melhorar o atendimento na estrada da Vivenda Verde e no estaleiro do Heran. Esse atendimento ao estaleiro vai ser feito em horários específicos. Pela manhã, no sentido Terminal 7 estaleiro, e à tarde, no sentido contrário. A orientação
recomendação é que os passageiros fiquem atentos aos novos itinerários para evitar transtorno nos primeiros dias dessa mudança. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. E vamos agora saber a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Chuvarada demais hoje, hein? Muita chuva. Muito boa noite, Kennedy, Karime e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Hoje, Manaus já amanheceu com o céu carregado e ao longo do dia o sol até tentou aparecer, mas as pancadas rápidas de chuva logo dominaram o clima. Agora à noite, as nuvens continuam tomando o céu e a previsão indica chuva moderada, com cerca de 42% de chance de pancadas rápidas. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 20 de fevereiro, sexta-feira, segundo o Clima Tempo. Na sexta, o sol até tenta dar as caras no começo da manhã, mas as nuvens já chegam avisando que o dia será de instabilidade. À tarde, as nuvens engrossam, o vento fica um pouco mais presente e a chance de pancadas de chuva sobem para 65%. Aquela chuva rápida que chega com força e vai embora deixando o clima ainda mais úmido. À noite, a chuva dá uma trégua e a probabilidade cai para 23%, mas o céu continua bastante nublado. A temperatura na sexta varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 75 a 99%. Vanessa, segue ao vivo aqui com a gente, porque já temos municípios, gente, em emergência aqui no Amazonas por causa da cheia dos rios. Temos Eirunepé, Boca do Acre e agora Itamaraty. Isso mesmo, Karime, Kennedy e ouvintes. Agora o município de Itamaraty decretou situação de emergência por causa da cheia e se tornou o terceiro município do estado a enfrentar oficialmente esse cenário crítico. Antes dele, como você comentou, Eirunepé e Boca do Acre já tinham tomado a mesma decisão diante do avanço das águas. E olha só, o nível do rio em Itamaraty chegou a impressionantes 21 metros e 40 centímetros, ficando apenas abaixo 51 centímetros da maior marca histórica já registrada no município. E esse número, ele é muito mais alto do que o registrado no mesmo período do ano passado. E segundo especialistas em hidrologia, esse aumento rápido aconteceu principalmente por causa das chuvas intensas nas regiões da cabeceira dos rios. E nessas áreas, o nível pode subir vários metros em poucos dias, o que torna a situação ainda mais imprevisível e perigosa para quem vive nessas comunidades ribeirinhas. E não para por aí. Hoje, 9 municípios estão em estado de alerta e outros 13 em situação de atenção, enquanto as 9 calhas de rios do Amazonas seguem em processo de enchente. A previsão, inclusive, é que até 35 municípios sejam afetados, impactando cerca de 173 mil famílias. Bom, e diante dessa realidade, o governo do Amazonas já começou a agir, enviando cestas básicas, medicamentos e reforçando o atendimento às comunidades isoladas. O Corpo de Bombeiros também está atuando com ações preventivas para evitar problemas ainda maiores, como deslizamentos e erosões. Então, o monitoramento segue constante, porque a prioridade agora é proteger essas vidas e garantir assistência às famílias que já sentem de perto a força das águas no interior do Amazonas. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. Atenção, estudantes, o prazo para pedir isenção no PSC e da UFAM vai acontecer apenas durante 2 dias, gente. É correr contra o tempo, não é, Kennedy? Porque o prazo começa na próxima segunda-feira, dia 23 agora de fevereiro. Quem traz mais informações é a repórter Odineia Araújo. Odineia, boa noite. Quem é que pode participar dessa seleção? Quem pode participar são alunos da primeira e segunda séries do ensino médio da Rede Pública do Amazonas. O benefício também é para estudantes inscritos no CadÚnico com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. Isso porque o PSC é o processo seletivo contínuo, ou seja, uma espécie de vestibular gradativo que ocorre por etapas. No fim das 3 séries do ensino médio, os alunos da Rede Pública fazem uma prova e a nota recebida é somada no final da terceira etapa do PSC, quando o aluno conclui o ensino médio
médio. Aí as notas mais altas dão direito a entrar na Universidade Federal do Amazonas sem fazer o tradicional vestibular que acontece todos os anos. E quem pretende pedir isenção da taxa do PSC desse ano tem apenas os dias 23 e 24 de fevereiro para solicitar o não pagamento do valor. O prazo é curto e quem perder pode ficar de fora por falta de dinheiro e não por falta de capacidade. Para tentar evitar que os alunos desistam no meio do caminho, a Secretaria de Educação do Amazonas mantém o projeto Eu na Universidade, que promete apoio nas inscrições e na documentação. Segundo o coordenador do projeto, Alfredo Soares, as escolas devem ajudar quem não tem acesso à internet em casa. Ele é um projeto da SEDUC, certo? Onde ele vai incentivar os alunos a realizar inscrições nos vestibulares, da UEA, da UFAM, IFAM, todos os vestibulares públicos, né? Então, a gente está trabalhando agora com a questão da isenção. Serão apenas 2 dias. As escolas vão se mobilizar para fazer a inscrição dos seus alunos na escola. Para aqueles que não têm condições, entendeu? Tem alguns que não têm condições de fazer em casa. Bom, o pedido é feito exclusivamente online pelo sistema da Compec, que é a comissão do vestibular. A prova será aplicada no dia 7 de junho em Manaus e em vários municípios do interior. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Depois de registrar queda de 44% no número de motoristas alcoolizados na lei seca, nós temos agora, gente, o levantamento de acidentes de trânsito durante o carnaval. É o que foi registrado nesse período de carnaval. E os acidentes de moto lideram o ranking durante esse período. O repórter André Meirelles conta pra gente os detalhes. Boa noite, André. Muito boa noite a todos que nos acompanham. É isso, esses acidentes com motocicletas somam 63% dos atendimentos envolvendo vítimas no trânsito durante o carnaval em Manaus nesse ano. O acumulado é referente ao período entre os dias 12 e 17 de fevereiro, onde 537 pessoas deram entrada nas unidades de saúde da capital depois dos acidentes de trânsito, segundo a Secretaria de Saúde do Amazonas. Foram 342 motociclistas atendidos. O balanço também registra 24 motoristas de carro feridos e 14 pedestres atropelados. Outros 157 casos estão relacionados a diferentes ocorrências no trânsito. Os atendimentos se espalharam ao longo dos 6 dias de festa. 82 na quinta-feira, 98 na sexta, 86 no sábado e 81 no domingo. Já 96 na segunda-feira e 94 na terça-feira de carnaval. Além disso, o posto médico montado durante os desfiles das escolas de samba e blocos realizou 39 atendimentos. O serviço vai continuar funcionando a partir desta sexta-feira 20 e também no sábado 21 durante o Carnaboi. Então o alerta continua. Imprudência no trânsito ainda é a principal marca negativa do carnaval. Quem analisa essa situação pra gente é o especialista em mobilidade urbana, o agente de trânsito Rafael Cordeiro. Todos esses componentes acabaram contribuindo para mais de 500 vítimas lesionadas aí e pelo menos 6 vítimas fatais no trânsito durante os dias de carnaval. Isso mostra que a nossa população, os nossos condutores são mal educados e na falta de educação é necessário sim campanhas educativas, campanhas para de fato tentar mudar o comportamento do parcela desses motociclistas e claro, fiscalização. A orientação é clara: para evitar acidentes de trânsito é fundamental respeitar os limites de velocidade e também a sinalização. Nunca dirigir sob efeito de álcool ou drogas e evitar usar o celular e manter a manutenção do veículo em dia. A prática da direção defensiva também é essencial, como manter distância segura e sinalizar manobras. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Economia.
Vamos agora aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,25%, cotado aos R$ 5,22. O euro fechou em queda de 0,43%, cotado aos R$ 6,15. O Bitcoin fechou em alta de 0,6%, cotado aos R$ 349.498. E o Bovespa fechou em alta de 1,07% aos 188.014 pontos. E o Amazonas registrou o etanol mais caro do país na primeira quinzena de fevereiro, com preço médio de R$ 5,47, depois de leve queda de 0,18%. Os dados são mais recentes da análise do índice de preços TICTILOG, levantamento que consolida o comportamento de preços das transições nos postos de combustíveis e traz uma média do valor praticado nas bombas em todo o país. E o menor preço médio do etanol foi encontrado em São Paulo, a R$ 4,58, mesmo depois do aumento de 3,15% em relação à quinzena do mês anterior. 18 horas. Vamos falar agora sobre o caso do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Rubem Dário da Silva Vilar, conhecido como Colômbia, apontado como mandante do crime, permaneceu calado durante a audiência de instrução. Além de Rubem da Silva, também responde ao processo Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, apontado nas investigações como o autor dos disparos. O repórter André Meirelles tem as atualizações do caso e conta pra gente agora. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, essa sessão ela foi realizada nos dias 9 e 10 de fevereiro na Justiça Federal em Tabatinga. Segundo a Justiça Federal do Amazonas, ao final dos depoimentos, a defesa informou que o réu exerceria o direito constitucional de permanecer em silêncio, o que foi aí garantido pelo juízo. Então a audiência, ela faz parte do processo que investiga o duplo homicídio ocorrido em junho de 2022 na região do Vale do Javari. Durante os 2 dias, 13 testemunhas foram ouvidas. Uma delas acabou não comparecendo ali por motivos de saúde. E além de Vilar, também responde ao processo Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, apontado como autor dos disparos. Segundo a denúncia, o Colômbia teria ordenado crime por causa das fiscalizações ambientais realizadas por Bruno Pereira, que atingiram interesses ligados à pesca ilegal. A Polícia Federal afirma que ele teria fornecido munições, financiado atividades do grupo e participado da ocultação dos corpos. Vilar foi preso em junho de 2022 em Tabatinga por uso de documento falso. Apesar desse apelido, Colômbia, ele tem nacionalidade peruana. O caso segue em tramitação na Justiça Federal e os próximos passos a gente continua acompanhando. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. O Brasil está trabalhando até adoecer. Nunca tanta gente precisou se afastar do emprego por problemas de saúde mental. Isso chama atenção mesmo. Kenneth, é grave, tá? É o burnout que avança no país. Aqui no Brasil, burnout ou burnout, como alguns falam. Somente em 2025 houve um aumento aí de 15% de afastamento do trabalho por causa de adoecimento mental. Quem traz pra gente mais detalhes a respeito desse assunto, desse levantamento, é a repórter Odineia Araújo. Odineia, então, os números preocupam realmente, não é isso? Sim, os números preocupam e assustam, né? Mais de 546 mil brasileiros pediram afastamento do trabalho em 2025, segundo o Ministério da Previdência Social, por causa de saúde mental. Como vocês disseram, um aumento de 15% em relação ao ano passado. Ansiedade, depressão e a síndrome de burnout lideram os casos. Mas atenção, tirar férias não cura esgotamento, viu? A psicóloga Maria do Carmo Lopes alerta que quando o trabalhador já está em burnout, folga só alivia temporariamente. Por isso, o Ministério do Trabalho atualizou a lei e passou a exigir que empresas incluam riscos psicossociais no gerenciamento interno, segundo a psicóloga Maria do Carmo Lopes. Isso nos mostra que nós estamos vivenciando aí a maior crise da saúde mental. É um cenário preocupante porque, além dessa crise, também demonstra um grande desgaste funcional
entre os trabalhadores e as empresas. Eu destaco aqui, não são somente as empresas privadas, mas também as instituições públicas têm esses riscos psicossociais. O ano de 2025, ele foi só um ano educativo, mas a partir de março desse ano, 2026, essas empresas e instituições já deverão estar devidamente adequadas para promover a saúde mental do seu colaborador. E a fiscalização começa em maio de 2026, porque o problema é mais profundo. De acordo com a psicóloga Maria do Carmo Lopes, os sinais vão muito além do cansaço, insônia, dores no corpo, irritação constante e dificuldade de concentração. Às vezes trazem pressão alta e até problemas gastrointestinais. A síndrome de burnout, que também é chamada de síndrome do esgotamento profissional, ela é causada pelo ambiente de trabalho que geralmente é tóxico, onde se deparam aí com o estresse, a exaustão física, mental e emocional e que são acumulados aí durante meses e até anos de trabalho. Os principais sinais dessa síndrome são cansaço excessivo, dificuldade de concentração, dores de cabeça, alterações do apetite, a pessoa passa a ter um sentimento de fracasso, de insegurança, tem o humor aí alterado repentinamente e também tem a questão do isolamento social, que devemos estar atentos para isso. Segundo a especialista, o aumento dos afastamentos está ligado à pressão excessiva, metas abusivas, falta de reconhecimento, conflitos e até assédio moral, tanto no setor privado quanto no setor público. O certo é, gente, que saúde mental não é frescura, é questão de responsabilidade. Responsabilidade do trabalhador, que precisa buscar ajuda profissional, e responsabilidade das empresas, que precisam parar de adoecer quem sustenta os seus resultados, né? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. A gente acabou de receber aqui uma informação sobre trânsito aqui na nossa capital de um ouvinte da Rádio Mix Manaus. A gente vai ouvir agora sobre como é que tá a situação lá na zona centro-sul de Manaus. Kenneth, aqui no Parque da Laranjeira, desde lá da Newton Lins. Deu engarrafamento aqui perto do São Judas Tadeu, que tá todas as ruas. Para quem quer fugir do São Judas Tadeu, vem pelas outras ruas, também engarrafou, foi tudo. Eu tô preso aqui há mais de meia hora, entendeu? E aqui no Parque da Laranjeira tá totalmente engarrafado. Quem puder fugir daqui, não venha. 18 horas. Então fica a dica aí para você, condutor que está circulando pelas ruas de Manaus. Então essa via está bastante congestionada. Se puder pegar uma via alternativa, já fica aí o recado para você. Agora são 18 horas e 53 minutos. 18 horas. Bom, e olha, começar o ano com boa notícia é sempre bom, né? E melhor ainda pra gente aqui noticiar, né? Falar a respeito disso. Economia, então, é o que mais pesa no nosso cotidiano. E um dado divulgado agora mostra justamente isso. O financiamento de veículos cresceu mais de 9% nesse mês de janeiro, isso em todo o país. Exatamente, Karime. Esse é o número que aquece o setor e mostra que mais brasileiros estão conseguindo tirar ali o papel do plano para poder comprar um carro ou também uma moto. E aí o mais interessante é que esse foi o melhor resultado para o mês de janeiro desde 2008, gente, o que reforça um cenário de maior confiança do consumidor e também de maior acesso ao crédito. Boa notícia, não é não, gente? Bom, mas afinal de contas, o que está por trás desse crescimento e o que isso revela sobre o momento econômico aqui do Brasil? A gente volta a conversar ao vivo com a repórter Vanessa Lima, que tem esses detalhes e agora pra gente fala a respeito desse levantamento. O que ele representa? Ô, Vanessa, conta mais pra gente. Pra quem pretende financiar um veículo nos próximos meses, explica pra gente como é que é esse caminho das pedras. Boa noite. Muito boa noite novamente, Karime, Kennedy, são ouvintes. E olha só, esse crescimento é uma combinação de fatores. Primeiro, a maior oferta de crédito no mercado tem facilitado o acesso a financiamento. As instituições financeiras estão mais abertas a conceder crédito e isso permite que mais pessoas consigam realizar o sonho de comprar um carro ou uma moto.
Pra gente ter uma ideia, foram mais de 616 mil veículos financiados em todo o país, entre carros, motos e veículos pesados. E o que mais impressiona é que esse foi o maior volume registrado para um mês de janeiro desde 2008, como o Kennedson comentou. Ou seja, há quase 2 décadas não se via um começo de ano tão forte nesse setor. Outro ponto muito importante é a maior estabilidade nos preços dos veículos, tanto nos novos quanto nos seminovos. Quando os preços param de subir de forma acelerada, o consumidor se sente mais seguro para assumir uma parcela mensal. E tem também a questão do comportamento do próprio consumidor. Os veículos seminovos, por exemplo, lideraram os financiamentos com mais de 412 mil unidades financiadas. Já as motos tiveram um crescimento ainda mais expressivo, de quase 22%. E isso mostra que muita gente está buscando opções mais acessíveis e equilibrando ali o custo e o benefício. Para a economista Michele Aracati, é importante que o consumidor se planeje e entenda todas as fases da compra para decidir se aquele investimento cabe no bolso. Vamos ouvi-la. Levando em consideração o aspecto econômico, é importante que o consumidor defina o seu orçamento, né? Observe, por exemplo, quanto é que ele pode gastar em termos de impacto desse orçamento sobre a saúde financeira da sua família. Observem também que muitas vezes são necessários incluir custos de transferências e também possíveis manutenções iniciais nesse automóvel. Então é importante que antes de você adquirir, que você possa pesquisar, planejar e que possa fazer o melhor uso em relação aí a adquirir um automóvel para sua família e que possa atender às suas expectativas de uma forma direta e indireta. 18 horas. Os veículos novos também tiveram um bom desempenho, com mais de 204 mil financiamentos, representando um crescimento de mais de 10% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já no caso dos veículos pesados, como caminhões, houve uma pequena queda de pouco mais de 3%, puxada principalmente pela redução na compra de modelos novos. E esses dados, eles mostram um sinal claro de confiança na economia do país. A economista Denise Kassama, ela comentou que os menores índices de desemprego também são um fator importante para esse aumento no poder de compra. Vamos escutar o que ela diz. Fechamos 2025 com uma das menores taxas de desemprego do país, então isso significa que o brasileiro está tendo renda, e se ele está tendo renda, ele está tendo consumo. Ele já não está mais naquele consumo dos itens básicos para subsistência, ele está consumindo bens duráveis. Então isso é um ótimo indicador. 18 horas. Além disso, esse movimento também aquece outros setores da economia, como concessionárias, seguradoras e toda a cadeia automotiva, gerando mais circulação de dinheiro e fortalecendo o mercado. Ou seja, o crescimento no financiamento de veículos não representa apenas a compra de um bem, mas é um indicativo de que a economia começa o ano com mais confiança e com perspectivas mais positivas para esse ano de 2026, né, gente? Vamos seguir torcendo, né? Para essas torcendo muito, porque o financiamento tá caro. Exato, os juros continuam caros, continua né? dobrado. Acabei de fazer a compra de um carro, esse valor era de uma média ali de 46 mil, aí sabe quanto é que você paga? Ficou quanto? Quase 100 mil reais. Olha aí. Então, mas tirou o sonho do papel, conseguiu, né? Tirar o sonho do papel. Entrou na estatística. Entrou na estatística. Pronto, exatamente. É verdade. Vai comprar 2 carros no fim das contas, mas saiu da estatística e é pra eu chorar ou é pra me motivar? Não, tá ótimo. Você conseguiu. É fã ou hater, né? Não, é fã, tá certo. Olha aí o sucesso. Vamos lá, gente. Só assim que a gente consegue as coisas. A gente tem que enfrentar mesmo. Parcelando. Vamos parcelando. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. 18 horas. Trânsito. André Meirelles volta a conversar com a gente. Como é que está? Volta para casa agora, 6 horas e 59 minutos. Boa noite mais uma vez a todos. Olha, 2 pontos críticos aqui nas principais avenidas da capital amazonense, né? Avenida Constantino Neri com a Rua Maromba, nas proximidades de uma faculdade, trânsito congestionado. A gente fala da volta para casa, sentido centro-bairro, da mesma cena se repete na Avenida Djalma Batista com a Rua Pará. Praticamente toda a Avenida Djalma Batista, nesse sentido centro-bairro, está congestionado nesse momento. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Até amanhã. Seguimos direto para o editorial, 18 horas.
Editorial 18 horas. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou a campanha da Fraternidade de 2026. O lema é Ele veio morar entre nós e o tema é Fraternidade e Moradia. E tem tudo a ver com a realidade de Manaus e do Amazonas. Manaus tem um déficit de mais de 100 mil moradias. Segundo os dados do IBGE, quase 15% da população do estado do Amazonas mora numa casa precária ou com várias pessoas no mesmo espaço pequeno. A Igreja Católica trata da realidade de milhões de brasileiros que ainda não têm acesso a uma casa adequada. Os governos têm feito investimentos em habitação, porém, os números ainda estão muito abaixo da necessidade real das pessoas. A campanha da Fraternidade lembra a todos que a habitação é um direito fundamental e que não podemos naturalizar alguém que viva sem teto e aceitar que crianças cresçam nessa realidade. Ou seja, a moradia digna não é privilégio, é condição básica para o exercício de outros direitos como saúde, educação e segurança. 18 horas. 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê amanhã, tá? Um beijo, boa noite. Boa noite, Kennedy São Paz. Boa noite, Karime. Boa noite a você que acompanha a gente até aqui. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.